aula hoje. Hoje, dia 3/7, mais uma apresentação do resgate aí para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o desvendando o inimigo oculto, identificando e superando essas barreiras internas que nós temos. Para falar do inimigo, é interessante notar que a gente vai apontar alguns inimigos ocultos também, que foram mencionados nas aulas anteriores, inclusive. Por que eu digo inimigo? Por que, Vinícius, você está falando inimigo? Renata, seja bem-vinda. Porque o inimigo é o que não é o nosso amigo. Parece bem bobo dizer isso, mas é importante a gente frisar isso. Aquele que não contribui, aquele que não está contribuindo conosco, não está multiplicando conosco, não está somando conosco, ele está fazendo gol contra. Ele é um inimigo do nosso percalço. Renata, Francisco, sejam bem-vindos. E eu gosto muito de falar sobre os elementos que nos ajudam, mas também gosto de falar dos elementos também que nos atrapalham. E se eu perguntasse para vocês hoje, qual que é o inimigo oculto? Vocês poderiam talvez identificar alguns, talvez não, pelo fato de ser oculto, mas a gente quer dar luz hoje aqui sobre alguns bem pontuais e bem sérios, que trabalham na surdina, de forma que vem fazendo você, vem te atrapalhando na sua desenvoltura, na sua caminhada de avanço como um cidadão, cidadã, de tudo aquilo que você tem se proposto a fazer. Eu encontro alguns inimigos, tá? E a forma também como eles agem em nós. A forma como ele age em nós, a gente pontuou em algumas aulas anteriores. Por exemplo, o prejuízo é um inimigo que está agindo em nós. Prejuízo emocional e até o financeiro. Ele não está contribuindo com a gente num todo. Ele contribui de uma forma bem pontual, que é nos fazendo crescer. Se a gente quiser aprender com as dificuldades, com as quedas, com os erros, a gente vai estar sempre aprendendo com isso. Mas o fato é que, Rose, seja bem-vinda, Francisco também, se vocês puderem, vocês abram a câmera de vocês aí. O fato é que eu queria colocar uma coisa à discussão de vocês aqui, o seguinte: se a gente decidir aprender a todo momento, eu chamo isso do modo AA. Qual é o modo AA? É o modo aprendiz ativado. Não é o AA dos alcoólatras anônimos, não. É o aprendiz ativado. Se a gente instalar o modo aprendiz ativado em nós, a gente consegue aprender em tudo e até o que não fazer. Porque a gente fica com os olhos muito fitados a aprender o que fazer. Nossa, quero aprender como é que eu faço isso, fazer aquilo. Mas isso é bom. Mas também é muito importante a gente ficar tão refinado para aprender até o que não devemos fazer. Se a gente tiver com esse modo ativado, a gente vai aprender muita coisa do que deve ser feito e muita coisa do que não deve ser feito. E aí a gente vai refinando as nossas atitudes, vai masterizando o nosso aprendizado. E quando a gente fala do inimigo, quando a gente encontra o inimigo que trabalha contra nós, é mais fácil da gente combatê-lo. Quando a gente sabe também as artimanhas dele agir, da forma como ele age, da forma como ele faz armas ciladas para que nós venhamos a cair. Sabe aquelas arapucas, são as iscas que fazem com que nós venhamos a cair naquele ponto. Por que você acha que um passarinho consegue cair numa... Como é que chama aquele negócio de alçapão, né? Para pegar passarinho. Por que você acha que um peixe morde uma isca? Por que você acha que seja lá qual for, animal que a gente quer pegar, a gente faz uma emboscada, né? Para que a gente consiga ter acesso àquilo que a gente quer.
E esse inimigo que eu estou falando, antes que você pense que é o diabo, que também é, não estou dizendo que ele não é, tá? Antes que você pense que é, ele é um inimigo, ele não joga ao nosso favor, ele joga contra, mas ele joga contra, vírgula. Ele só joga contra a gente se a gente for contra ele. Se a gente não for contra ele, não joga contra, ele joga a favor. Eu vou explicar isso mais um pouquinho daqui a pouco. Aí de você, se você não tiver o inimigo, o diabo, contra você. É ruim se você não tiver. Agora, se você tiver ele a seu favor, você está vivendo uma vida bem perigosa, vamos dizer assim. E quando é que a gente está vivendo com ele a nosso favor? Quando a gente não é uma ameaça para ele. Esse é um dos pontos, tá? Quando a gente não apresenta nenhum tipo de ameaça contra as questões espirituais. Quando a gente não cumpre o nosso legado, quando a gente não se posiciona diante do nosso propósito, quando a gente não cumpre o nosso chamado. E isso tudo é uma forma de jogar a favor do inimigo chamado diabo, tá? Mas eu não quero nem tanto entrar nisso aqui agora. Eu quero falar mais sobre o inimigo oculto, porque eu acho que esse não é nem oculto, né, gente? Muita gente eu acho que tem ele como de forma clara, bem explícita, assim, bem em letras garrafais, essa questão do inimigo chamado diabo. Mas eu não quero nem dar muita ênfase a isso aqui agora. Mas pensa comigo, eu sempre falo sobre a diferença do ato e do autor. Existe o inimigo, que é o autor, e existe o ato, a forma como ele faz, tá? Então, a forma como ele faz sobre nós é a forma como a gente é pego naquela arapuca que eu falei. Eliana, seja bem-vinda. E aí, essa cilada que é armada pelo inimigo oculto, ela naturalmente ela é infalível. Ela sempre dá certo. E vocês vão perceber ao longo dessa aula aqui, que vocês vão se identificando e vocês vão encontrando esse tal inimigo oculto. Esse tal inimigo oculto tão poderoso para fazer você cair numa coisa que você sabe que vai dar merda, que vai dar errado, mas você termina caindo. Por exemplo, você vai por um lugar que você, sei lá, você está dirigindo, sabe que aquela estrada é cheia de buraco. E você sabe onde tem um buraco. E de repente, naquele dia, você cai de novo no mesmo buraco que você caiu. Não era nenhuma novidade para você. Não era mais nem oculto para você. Já estava bem claro para você. Mas por que você cai de novo? Se você sabia. Se até tem um trecho na Bíblia que Paulo fala assim, ó, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Isso é intrigante, né, não, gente? Eu quero fazer uma coisa boa e de repente eu não consigo fazer aquela coisa boa, mas eu consigo fazer aquela coisa ruim que eu não queria fazer. Pararam para pensar nisso, que isso é sério? E quem é que tá falando isso? Não é qualquer manezinho, não. É um cara que teve uma relevância no evangelho violenta. Violenta. É um cara que ninguém pode negar o resultado, o esforço, o empenho daquele homem a favor do evangelho. E ele está dizendo que o que ele quer fazer, ele não consegue, e o que ele não quer fazer, ele se vê fazendo. Com base nisso, eu queria trazer essa situação para vocês. Aí a gente falou na aula 1 sobre os prejuízos, são consequências, tá? A gente falou da poder de decisão na aula 2. É tudo uma consequência também da decisão ou da ação da decisão. Mas alguém decide. Aí tem o ato e tem o autor.
Você é o autor e o ato de decidir, de escolher por alguma coisa. Aí a gente falou também da condição de vítima e de agressor. Então isso pode colocar você numa cilada do inimigo oculto ou não. Isso pode fazer com que a gente falou também na parte dos relacionamentos. Quando que um inimigo oculto pode atuar também na gente? Relacionamento também é um deles. É uma forma. Como, Vinícius? Relacionamentos tóxicos. Ou você já não sabe que existe relacionamentos que nos faz mal? Tem aquelas pessoas que parece que ela tá sugando a nossa energia, tá fazendo com que a gente perca força. A gente falou também sobre a direção, poder de direção. Quando a gente não sabe o que fazer, o que que acontece? A gente termina agindo a favor do inimigo, porque a gente vai perder direção, vai perder tempo. Perdendo tempo, a gente vai andar perdido. A gente falou sobre a gestão também, a forma de gerir o tempo. Então, todas essas aulas, gente, que passaram, que está no link, vocês têm o link, vocês que já viram, mas você que ainda não viu, vale a pena assistir, porque tudo é uma forma oculta também de ser contra você. E se você entende isso, se você percebe isso, você vai conseguir ir ajustando isso antes que as coisas venham acontecer da forma que você não gostaria de estar vivendo. Mas, Vinícius, qual que é o inimigo oculto hoje? Qual que é a forma que ele age? Eu vou te dizer que o maior inimigo que a gente pode dizer, que a gente pode nomear contra nós mesmos, eu falando isso sem nenhum medo de errar, no que tange a... Mas, Vinícius, cada caso é um caso. A minha história é diferente da sua, a história de João é diferente da de Renata, de Francisco, e Rose, Eliana. Eu sei que todos nós temos uma história diferente e bem pessoal, mas só que todos nós temos os a favores e os contras. Os que se jogam do nosso lado e os que jogam contra. Tem o gol a favor e o gol contra. Vocês arriscam dizer quem seria esse titular inimigo oculto? Fala para mim, João, se tu arrisca dizer. Não sei se eu vou falar, certo, mas eu acho que o inimigo tá na gente mesmo, tá? A gente mesmo que, eu acredito que seja a gente mesmo que seja o próprio inimigo da gente. Em João muitas tá afiado, situações, né? João tá afiado demais. João deu um tiro de bazuca logo o primeiro tiro, ele já deu logo já, já, já deu logo no alvo, cara. Vocês encontram mais algum? Renata, o que tu concorda com o João, Renata? Concordo em todos os sentidos, inclusive eu até ri com o Francisco, porque hoje eu discuti com meu irmão sobre isso. Toda a Sério? desculpa dele, ele diz que é porque é o inimigo, e ele passou a ser cristão agora, né? E tudo dele é o inimigo que está tentando. Eu falei, então, o inimigo é o Eric, nome da seja bem-vindo. desculpa. Seja bem-vindo, Eric. Se puder, abre a câmera aí para a gente conhecer você também. Fala, Renata. Aí as pessoas têm dado a desculpa do o inimigo diabo, né? Vamos dizer assim. É, sim. E eu disse para ele, eu falei assim, tudo bem que ele pode existir, mas nós é que damos a importância para ele, né? Então, muitas vezes nós deixamos de fazer coisas que poderia resultar naquilo que a gente está almejando, no nosso foco, que poderia nos levar até o foco, mas não, é muito mais fácil dizer que o inimigo está contra nós, o inimigo faz tudo para destruir. Eu acredito muito que postergar aí uma responsabilidade que é nossa, né? Compartilhar para o outro. Boa. Olha só, cara, o que João falou, o que Renata falou, a questão de terceirização da responsabilidade, sabe? Eu concordo com o João demais, tá? Esse é o inimigo, para mim, número um. Não estou eliminando o inimigo chamado diabo. Ele existe, tá? Ele existe.
Só que nem sempre ele é teu inimigo, ele é muito mais teu amigo do que inimigo, muitas das vezes. Quando que ele é teu amigo e quando que ele é teu inimigo? Eu falei agora há pouco. Quando você não cumpre o que você está chamado a cumprir, ele não é teu inimigo. Eu imagino, estou conjecturando, eles fazem uma reunião assim no mundo espiritual, dizendo assim, não precisa mexer com o Vinícius, não. O Vinícius está quieto, não está contribuindo com nada para o que ele veio fazer. Deixa ele, ele já está no processo de autodestruição. Não precisamos mexer com ele. Desde que ele mesmo vai se perdendo. Então ele não é meu inimigo. Quando que a gente não tem o inimigo, o diabo, contra nós? Quando nós somos esse inimigo que o João falou. Gente, é muito comum a gente terceirizar a responsabilidade. Lembra da aula 3, do poder da vítima e da agressor? Quem é? Qual papel nós estamos? A gente tem a tendência de delegar, de culpar, de responsabilizar. Ah, mas eu não fiz por conta disso. Eric, seja bem-vindo, viu? A gente está comentando aqui um pouco das aulas anteriores, mas, ao mesmo tempo, o tema de hoje é como a gente identificar os inimigos ocultos que operam contra nós. E aqui eu não estou falando só de inimigo espiritual chamado diabo, eu estou falando de algumas prerrogativas que tem para que a gente entenda quais são, como que eles fazem. Existe o agente e existe a ação do agente. Existe o autor e a ação e o autor. Beleza? E aí eu perguntei se alguém arriscava dizer aqui qual seria o inimigo oculto. E aí João, o primeiro, já deu um tiro de bazuca, já dizendo que ele acredita que ser a gente mesmo. E aí eu pergunto para você, Eliana, tu concorda com o João e com Renata? Em gênero e grau, perfeitamente. Por que você acha que a gente... Eu vou apertar mais essa pergunta aqui para vocês. Por que vocês acham... Eric, tu concorda com esse ponto de vista do João e com o meu também, de a gente também ser um inimigo de nós mesmos? Na verdade, eu concordo plenamente. Eu acho que o meu maior inimigo sou eu mesmo. Os meus Olha aí, desejos, cara, que top. as minhas necessidades da carne, né? Que acabam me fazendo eu acabar indo enveredando pelos outros lados, né? Querendo saciar, ter o prazer momentâneo que a carne nos dá e acabo perdendo o verdadeiro Sim, prazer, que é o de eterno, né? De estar com Deus. sim, verdade. E aí, Rose, você também concorda para a gente entrar na mesma página que eu quero avançar, quero dar uma aprofundada mais aqui com vocês aqui nisso. Fala para mim, Rose, se você Francisco também, se tu pensa que você tem um inimigo dentro de você, Francisco, fazendo com que você faça as cacas que você faz, por exemplo. Fala aí para mim. Para nós, né, na verdade. É aquilo que tanto a Rê como o rapaz aí, o João, falou uma coisa de frequências, vamos supor, de frequência íntima da gente, né? Eu vivo isso direto, né? Estou numa indecisão na vida enorme, né? Aí acaba a gente mesmo se mutilando aos poucos, né? A mente Nossa, mente olha muito, só né? que frase, que palavra que o Francisco falou, gente. Mutilação. E é isso que acontece, viu, gente? Mutilação. Isso é uma consequência do inimigo, cara. Você vai se mutilando, você vai tirando, você vai poldando você, mas não naquilo que precisa ser poldado. É naquilo que tem vida em você. Você vai se fatiando, se esquartejando. Poderoso isso, viu, Francisco? Rose, você concorda conosco aí? Oi, Vinícius, boa noite. Boa noite. Sim, concordo. Boa noite. Concordo. Quando a gente não faz a vontade, que é o certo, né? A gente realmente vai se mutilando. Você sabe, gente, que eu faço uma pergunta para vocês, ó. E por que a gente acha ou a gente tem a certeza de que esse inimigo chamado inimigo oculto,
Ele habita dentro da gente e ele é a gente mesmo. Vocês já pararam para pensar? Que coisa louca. A gente quer uma coisa favorável para nós. Feito, eu dei o exemplo do texto da Bíblia de Paulo, quer fazer algo bom e ele não faz. E ele diz que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. Vocês já pararam para pensar? Cara, beleza, identifiquei o inimigo, Vinícius. Maravilha, bingo. John deu um tiro só de sniper, acertou. E agora? Como é que a gente faz? Adianta de que saber que aquele inimigo sou eu lutando contra mim mesmo? E o que eu faço com isso? Você já parou para pensar? Ô Vinícius, beleza, então ele não é mais oculto. Eu já sei o nome dele. O meu é Vinícius. O de João é João. O de Renato é Renato. O de Francisco é Francisco. O da Rosa é Rosa. O da Eliana é Eliana. O do Eric é Eric. Cara, agora o que a gente faz com isso, gente? Quando a gente tá... Eu vou fazer uma ilustração aqui. Todo mundo foi criança um dia, né? Quando a gente tá brincando, igual uma criança, a gente olha e diz assim, vamos brincar de polícia e ladrão, por exemplo. Será que na cidade de vocês teve essa brincadeira também ou foi só no Nordeste? Teve também, não teve? Aí a gente quer pegar o ladrão, quer pegar o agressor, quer pegar o problemático. E o que a gente faz? A gente precisa armar uma cilada para ele. Lembra que eu falei que o inimigo coloca uma cilada para a gente cair? E como é que a gente agora precisa pegar o inimigo? Agora a gente já sabe quem ele é. Agora a gente precisa saber como que ele faz. No como ele faz, a gente agora se previne. Opa, não vou até aqui. Ele vai fazer bem aqui. Então eu paro aqui e eu vou agir diferente para trás. Quer ver um exemplo? Vê se vocês também concordam comigo que eu vejo essa forma dele agir de forma sorrateira, assim, do nível absurdo. É a nossa condição de ser escravo do medo. Cara, como isso é latente, como isso é vivo, como isso é real, 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 real na vida da gente. A condição de a gente ser escravo do medo. E quem é que nos coloca escravo desse medo, se não é a gente mesmo? E eu quero falar aqui para vocês o seguinte, pensa comigo, o medo, ele é a certeza de algo o medo de algo a dar errado, medo de fulano adoecer, medo de morrer, medo de fazer uma empresa e quebrar, medo de investir e perder dinheiro, o medo de alguma coisa, ele já é a certeza de que vai dar errado. Sabe por que eu digo que era a certeza que dá errado? Porque se você observar, o teu estado emocional, ele muda quando você está com medo. Ele entra em estado de alerta, tua pupila dilata, tua pressão cardíaca aumenta, tua atenção, ela entra em convergência, ela entra em hiperfoco. E por que isso? Porque a gente já está vivendo a realidade do medo. O medo não é mais uma possibilidade. Ele já é real em nós. Ele já é muito real. Não tem a possibilidade de dar certo ou errado. Já deu errado. Porque eu já entrei nessa frequência do dar errado. Eu vou fazer um negócio e eu tenho a probabilidade de 50% de chance de dar certo ou dar errado, mas as chances de dar errado, elas aumentam por conta do meu medo de fazer aquilo dar certo ou dar errado. E quem é o culpado por isso? Quem é o responsável por isso? Você. Por quê? Porque você ainda não entendeu. Quando eu digo você, somos nós, tá, gente? Quando eu estou me colocando aqui na mesma condição.
Mas eu entendi isso que eu quero trazer para vocês. Quando a gente acredita em algo, a gente está dando crédito àquilo. É só vocês olharem no dicionário o significado da palavra acreditar. É dar crédito ao que não tem. Quando eu confio em algo, eu não preciso dar crédito. Eu já tenho a certeza de que aquilo é meu ou é um fato. Não é que vai acontecer, é um fato já existente. Por exemplo, eu não preciso acreditar que o João é um aluno do resgate. O João, eu já tenho essa confiança. Por quê? Porque ele tornou-se um aluno. Ele é um fato da escola. A Renata, o Francisco, a Eliana. Eu não preciso acreditar nisso. Eu não preciso acreditar que a Priscila, a minha esposa, ela é a minha esposa. Ela é a minha esposa. Eu não preciso acreditar que minha filha é minha filha. Eu sei que ela é a minha filha. Vocês estão entendendo onde que eu quero chegar? E o que é o medo, gente? O medo é a mesma coisa de ter fé. Medo e fé é a mesma coisa, porque ela age do mesmo modo. A fé, a Bíblia está dizendo lá em Hebreus 11, que é a certeza do que não existe, mas na confiança de como se já fosse. O que é o medo? O medo é você pegar e dizer assim, vai dar errado. Você começa a ver o tanto que pode dar errado e você sofre por antecedência de uma coisa que ainda não aconteceu. O que está acontecendo com você? Você está tendo a certeza do que não existe, como se já fosse. Você trouxe do futuro para o seu passado num espaço de tempo assim, igual a ligar uma luz. E aí isso nos escraviza. E não adianta querer dizer que acredita em Deus, que confia em Deus, que tem fé em Deus, porque não vai ajudar, porque a fé que você usou não foi para botar a fé em Deus, foi para botar a fé no medo de que daria errado. E é por isso que dar errado. Existe uma lei, a lei de Murphy, que fala que se tem algo que pode dar errado, isto sim dará errado. Por quê? Porque a gente bota convergência, a gente aumenta o foco, a gente dá mais energia naquilo, a gente pega e diz assim, nossa, mas sabe o que é, Vinícius? É porque aquilo é o dinheiro da minha vida. Se aquele negócio não der certo, eu tô frito. Certeza que olha, é por sorte se não der certo. Mas a tendência de dar errado é muito grande, gente. Mas por quê? Porque a gente depositou toda a nossa esperança numa coisa, numa situação, num momento, numa pessoa, numa estação. E a gente atribui que o nosso sucesso, ou vitória, ou superação, seja lá o que for, está naquilo. E aí esse é um grande problema para a gente. Porque quando não dá certo, e que naturalmente não dá, não estou dizendo que dê sempre, tá? Tá? Mas inevitavelmente vai dar errado, a gente começa a perder crédito, perder confiança. Perder o crédito, perde confiança. É uma questão progressiva. O crédito vem antes da confiança. E por que a gente consegue entender, identificar que nós somos o principal inimigo oculto de nós mesmos? Porque a gente já não confia mais na gente. Não adianta dizer que confia. Não adianta dizer, eu confio em você, Vinícius. O que adianta é saber se eu estou descansando no Vinícius. Se eu tenho certeza que o Vinícius fará. Se eu tenho certeza de que nada vai impedir dele fazer. Certeza, convicção, não é dúvida, não é se der certo, se der errado.
Eu não cogito nessa esfera. Eu não ando nessa esfera de pensamento. Agora, por que a gente não confia mais na gente? Porque a gente tem histórico que deu errado. Eu pensei em fazer um negócio, não deu certo. Mas por que não deu certo? Porque a gente botou fé no medo. E aonde? Porque a gente agiu dando crédito, presta atenção na palavra crédito e confiança, bem diferente uma coisa da outra. Dando crédito ao inimigo em comum. Ele foi, recebeu o crédito e agiu para dar confiança a nós. Então ele começou a dizer assim, pode confiar em mim, que eu faço sua vida virar uma merda. Não adianta confiar em você que vai virar o jogo, que vai mudar tudo, porque você ainda não fez até hoje. Então você tem histórico de que ainda não virou, então é difícil demais virar daqui em diante, gente. Porque eu olho para trás e vejo os resultados e digo assim, como que vai virar se ainda não virou? Como que dará certo se ainda não deu certo? E eu não estou nem atribuindo nada ao poder do Altíssimo, do Deus vivo. Mas a gente é tão poderoso para fazer autodestruição na gente que a gente anula, a gente não cancela, a gente dá a gente dá uma brecada no poder da intervenção do Deus divino, com a nossa capacidade e com a confiança que o inimigo oculto já tem em nós e de nós. Vocês estão entendendo isso? O que acontece? O Deus é soberano para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Está lá em Efésios. Ele quer te abençoar. Ele quer que você viva a vida de bênção. Quer que você viva a vida abundante, que fala lá na Bíblia. Ele quer que você faça o que tem que ser feito. Ele te constituiu para isso. Ele te forjou para isso. Ele te dá elementos para isso. E por que a gente não faz? Porque a gente anula o poder dele com a nossa confiança no nosso inimigo oculto. E quem é o inimigo oculto? A gente. Eu tenho um. E como é que ele faz? Eu dei crédito a ele lá atrás, dei. Ele mostrou que ele tem autoridade e a autorização minha para me destruir. Então, toda vez que pode dar errado alguma coisa, Vinícius fará dar errado. E não. Mas aí, Vinícius, onde é que entra Deus nisso? A soberania dele, o poder dele, a onisciência dele, a onipotência dele, a onipresença dele. Não está nada ausente. Só que a gente desliga. O fluido é puxar um fio da tomada. Esse ventilador está girando aqui, ó. Se eu puxar o fio da tomada, a corrente que manda para ele girar, ela vai ser cortada, mas ele vai continuar girando, mas ele está perdendo potência. Daqui a pouco ele para. Por que a gente não perde potência de imediato? Porque a gente está girando ainda, mas daqui a pouco a gente para. Aí a gente fica assim, ó, pluga, despluga, pluga, despluga. Nem sei se existe a palavra desplugar, mas coloca e tira na tomada. É a mesma coisa. Aí a Bíblia chama isso, cochear em dois pensamentos. É ficar, vai dar certo, mas e se der errado? Mas não vai dar certo. E se der errado? Então, assim, gente, tem vários, tá? Inimigos, tem várias formas do inimigo oculto agir. Eu queria bater só nessa do escravo do medo aqui, porque eu vejo que ela é muito poderosa, ela tem muita força nas pessoas e ela tem causado um, um efeito devastador na vida de muita gente. E aí, o que é pior, gente? Até minha esposa fala uma coisa interessante, ela diz, Vinícius, a mesma
carga de energia, a mesma força que eu faço para acreditar no medo e ter fé no medo, passar a confiar de que aquilo que eu tô com medo vai dar errado, é a mesma que eu daria também para acreditar no Deus Todo-Poderoso, ter fé na soberania do Deus vivo, para fazer valer aquilo que ele diz e para fazer valer aquilo que eu digo acreditar. É a mesma, porque ainda não aconteceu ambos. Nem a coisa errada, nem a coisa certa. Nem a coisa adequada, nem a coisa inadequada. Nem a coisa boa, nem a coisa ruim. Ainda não aconteceu. Não estou dizendo das coisas do passado. Os do passado que deu errado, beleza, não tem mais o que fazer. Agora vamos ver o que a gente faz agora. Mas eu estou diante de uma situação que vai da minha vida no próximo segundo. E aí, Vinícius? O que eu faço? Não, mas sabe o que é, Vinícius? É que ainda não, já era para ter acontecido, não aconteceu. Francisco todo dia chega em casa de 6 horas da noite, por exemplo. No dia que ele chegar de 6h01, não vai pesar muito. Mas se ele der 6h30, Renata vê que ele não chegou, ela já vai começar a ficar preocupada. Aí ela liga para ele, o telefone está desligado. Sabe o que ela vai pensar? Ela não vai pensar que Francisco encontrou um cliente que ele estava querendo fechar o negócio e ele está numa reunião hiper super importante que vai mudar a história da empresa dele e ele vai pegar aquela obra gigantesca e que ela não vai pensar nisso, ela vai pensar que um carro bateu nele, que ele foi sequestrado, que ela vai pensar em tudo que é coisa ruim, naturalmente falando. Ela vai pensar em coisa que vai entrar na cabeça dela, em coisas que ela vai dizer assim, meu Deus, e se isso aconteceu? E se não sei o que lá? E será que ele não volta mais? Será que ele me deixou? E que não sei o que? E aí ela não vai pensar em coisas que vai dizer assim, nossa, agora é a hora, olha, ele não veio hoje que ele tá resolvendo aquele negócio que vai mudar a nossa história, para sempre, para melhor. Eliana, Eric, Rose, João, eu, Vinícius aqui, todo dia eu tô e falo com minha esposa no mesmo horário, mesmo dia, mesma forma. No dia que não dá certo, eu penso em alguma merda primeiro. Aí eu fico nutrindo a merda, ou eu pego e digo assim, epa, Vinícius, você não vai dar crédito ao medo, não. Você vai pegar e pensar o que você quer pensar, e não o que você está sendo conduzido a pensar. Esses dias minha filha ficou, ela estava precisando aconteceu um problema com ela e ela precisou falar com a gente. Hoje a gente está morando aqui no Texas, a gente chegou ontem de viagem, mas a gente não morava. E ela ligou pra gente, não conseguiu falar. Ligou para mim, todas as vezes que ela liga para mim, ela é prioridade número 1. Ela e Priscila, as minhas filhas e minha esposa, é prioridade número 1. Então ligou, eu atendo. Eu tenho meus momentos que eu não posso atender? Tenho. Por exemplo, se eu estiver atendendo um aluno, se eu estiver operando no mercado, e eu já digo, esse horário eu estou em compromisso. Não me ligue. Mas se eu ver que ligou, eu posso estar fazendo o que for e eu paro para poder atender. Porque aí eu estou entendendo que ela sabe que não poderia ligar e ligou naquele momento. Aí vê só como são as coisas. Elas sabendo já dessa forma como eu ajo, ela me ligou, eu não atendi. Saí para andar de bicicleta com a mãe dela. Ela ligou para a mãe dela também não atendeu. Saiu para andar de bicicleta comigo. Só que a gente nesse dia deixou o telefone em casa. A gente disse assim, vamos ficar livre do telefone um pouquinho. A gente é tão refém desse negócio do telefone. Gente, a andada foi uma delícia. A gente começou a passear. E andou mais que o normal. E ela ligando. Ela começou a ficar aperreada, desesperada. O problema que ela estava ligando anteriormente era de um problema que ela estava vivendo na saúde dela, mas ela começou a ficar, ela disse, nem pai atendeu, nem mãe atendeu, eles nunca fazem isso, alguma merda aconteceu. Ela nunca pensou, no primeiro momento, de dizer assim, nossa, eles saíram para passear e se distraíram e ficaram. Pensou na coisa ruim. O que foi que ela fez? Ela botou um siga-me no meu telefone, no da mãe, e toda vez que a gente saía de casa, avisava para ela, agora, para onde que a gente estava indo. Porque ela ficou desesperada com aquilo.
porque é natural da gente. A gente não está treinado para poder pegar e dizer assim, nossa, tudo deu errado, agora vai dar tudo certo. Não, saiu do controle um pouco que seja, merda tá para acontecer. E isso é uma prerrogativa do inimigo em comum. Foi a melhor andada da gente. A gente tava de boa, passeando, e ela sofrendo. Vocês vivem isso também, ou só isso acontece só na cabeça do maluco aqui? Fala pra mim, Eliana. Tu também viaja nessa loucura também? Tu também, Eric? Gente, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não entender os gatilhos que fazem com que a gente comece a jogar no gol contra, para o gol contra, a gente não consegue frear. Eu tenho que fazer gol aqui, do lado de cá. Por que eu tô indo pra cá? Aqui é o meu lado, aqui é o meu lado do meu time. Eu tenho que virar e botar pressão pra cá. Mas como que eu vou saber disso, Vinícius? Entendendo os motivos pelo qual a Arapuca está sendo armada. Qual é o caminho que ele está fazendo? E olha, não sejam bobinhos, não. Vocês é que são os principais. Você já identificou que você é o autor. E qual é o ato que você faz? Você tem que fazer a leitura de dizer assim, aonde que eu estou armando uma cilada para eu pisar, para eu dar errado. Teve uma aula dessa que eu falei, a gente acorda de manhã, não me lembro nem qual foi, a gente às vezes acorda de manhã com a ideia mirabolosa de dizer assim, hoje eu vou me lascar. Não é com essa forma que eu estou te dizendo. É assim, a gente pensa em fazer um negócio que vai ser o melhor negócio do mundo, mas aquilo tá nítido, tá claro de que aquilo vai ser a maior merda que a gente vai fazer. Mas a gente não enxerga isso. E eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, ó. A diferença da ingenuidade e da inocência. E vocês anotavam isso. Ingenuidade e inocência. Inocente é quem não tem culpa. É um inocente. E quem é o ingênuo? O que não vê a culpa, não vê maldade. O inocente não tem maldade. Não tem. O ingênuo não vê a maldade. Ele não vê que aquele negócio que você vai investir, que vai ficar rico de uma hora para outra, é o maior golpe. Ele não consegue ver isso, não, sério mesmo. Ele acredita e ele bota tudo que ele tem, na força naquilo. E ele está fazendo a pior decisão da vida dele. Porque ele simplesmente, ele foi ingênuo. Ele acredita em bilhete premiado, ele acredita em fada madrinha, ele acredita em Papai Noel. Isso é tudo adulto, tá, gente? Eu, vocês, tudo acredita nessas bobagens todinha. Basta ter uma narrativa boa, convincente, que a gente pega e diz assim, não, Vinícius, você não tá vendo não, isso aqui é o melhor negócio, tu vai botar R$ 1.000 aqui, amanhã tu tem 30 mil. Nossa, é verdade. Aí você acredita naquilo, você arruma o dinheiro que nem tem para comprar um negócio que não pode, para poder ficar devendo e ainda ficar depois achando que teve prejuízo de 30 mil, a culpa foi do cara. Sério, gente, sinceramente, a culpa foi dele mesmo, sério, sério mesmo. Será que vocês acreditam que a culpa foi da pessoa que te ofereceu isso? Ou se não foi você sendo ingênuo demais, de pegar e dizer assim, não, mas eu queria tanto aqueles 30 mil. Eu estou dando uma ideia de número aqui, mas pode ser qualquer coisa. Aqui no Brasil já teve vários esquemas. Nunca vai acabar. Te digo, nunca vai acabar. Porque é muito fácil enganar nosso povo brasileiro. A gente é ingênuo. A gente não é o inocente. A gente é simplesmente um ingênuo, que a gente quer ser lesado. A gente quer ser lesado. Gente, sério mesmo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas aqui. A gente tá mais de um mês junto. Eu sei que ao vivo é mais difícil. Depois tem muita gente que assiste. Mas a gente tá mais de um mês juntos.
Se eu tivesse vendendo milagre aqui, eu garanto a você que dos 6 que tem aqui, a gente teria no mínimo, 60 pessoas a mais. Por quê? Porque as pessoas, elas querem ser enganadas, elas querem ser ludibriadas, elas não querem ouvir a verdade. A verdade, ela é muito dura. A gente quer viver um mundo de ilusão. A gente não quer viver a desilusão. E quem nos ilude é o nosso inimigo, tanto o diabo quanto a gente mesmo. Nos iludindo de coisas que a gente está loucubrando. Não tem, é uma viagem da minha cabeça, gente. Só que o que a gente precisaria fazer? Se desiludir. Eric, aquilo que você está pensando é furada. Cuidado, vai dar merda. Você não quer ouvir isso. Você está entendendo? Não estou dizendo que é, porque eu nem conheço. Estou vendo o Eric pela primeira vez. Eu estou dando só uma ideia aqui a vocês. É o seguinte, gente, a gente precisa confrontar nossos pensamentos, nossas decisões, nossas percepções, nossas reações. A gente precisa botar no paredão e dizer assim, por que você está agindo assim, Vinícius? Por que você achou ruim? Porque fulano assistiu um vídeo teu e disse que era ruim. E você ficou triste, ficou preocupado, ficou revoltado porque alguém está dizendo. Ou então porque alguém que disse que era bom. Por quê? Por quê? Eu preciso me botar no paredão e dizer assim, Vinícius, tenha consciência do que você está fazendo e nada mais importa. Se Rose gostar, maravilha. Vai ser maravilhoso. Se Eric gostar, Eliana, Francisco, Renata, João, isso é maravilhoso. Mas se eles não gostarem, não fique dodói. Você acha que a gente tem coragem de fazer isso? Ou se a gente pega e diz assim, mas eu queria tanto fazer um negócio, mas eu não tenho apoio do meu marido, da minha esposa, do meu não sei o quê, do filho, não sei o quê. Gente, mas quem quer não é você? Por que você quer o apoio do outro ainda? Começa a fazer, pode ser que o outro veja quão bom é, e ele volta, ele passa a te apoiar. Ou não. Ou então a gente pega e diz assim, mas é porque, sabe o que, Vinícius? Porque eu não tenho dinheiro para fazer isso. E o que você está fazendo para ter o dinheiro para fazer isso que você quer? Não estou fazendo nada. Estou esperando em Deus. Tem muito isso. Estou esperando Deus, que eu estou aqui para descansando em Deus. Gente, descansar e fazer são duas coisas bem confundidas na nossa vida como um todo. A gente descansa do que não é para descansar, a gente faz o que não é para fazer. Vocês já pararam para pensar como é doido isso? Não é para a gente acreditar na promessa fake, no milagre instantâneo, não é para a gente acreditar naquele negócio que você só vai fazer uma vez aquilo e vai ficar rico pro resto da vida. Não é para a gente acreditar naquilo, mas a gente quer acreditar. Não é para a gente descansar esperando em Deus, porque Deus está esperando que a gente faça, para que a gente veja o quanto que Ele já fez, e a gente quer esperar. Aí a Bíblia diz assim, vocês estão todos dessintonizados comigo. Eu estou tocando lamentos, vocês estão festejando. Eu estou tocando canções de festa, vocês estão se lamentando. As pessoas estão dessintonizadas do Criador, delas mesmas, e a gente não consegue entender onde que nós estamos nisso e como que a gente pode e deve fazer para poder virar isso de uma vez, gente. Hoje eu fico muito feliz com o que a gente está fazendo aqui, que a gente está gerando aqui eu vou ousar dizer isso, tá, gente? Eu não quero que vocês se sintam pressionados com isso, mas eu queria ousar dizer assim, a gente está construindo uma família, gente, aqui. Toda semana a gente está junto, com o João, com Renata, com Francisco, Eliana, com Rose, Eric, tomara que venha mais vezes. Rose veio semana passada. Sabe o que é, gente? Porque a gente está construindo um movimento de pensar diferente. É muito difícil. Eu não consigo ver ninguém fazer isso e ter, vamos dizer assim,
como é que eu posso te dizer? A gente não quer esse papo. Esse papo, ele não dá ibope. No modo geral, a gente não quer. A gente quer ser enganado. A gente quer ouvir as coisas que vão ativar a nossa imaginação da ilusão. A gente quer isso. Por quê? Porque a gente precisa alimentar o inimigo em comum. Todos nós precisamos disso. Porque ele é muito faminto e ele tem fome e sede da confiança que a gente já deu a ele, que ele mostrou que ele é capaz de nos destruir. Então a gente precisa estar dando mais a ele, alimento. Então por isso que eu digo assim, normalmente isso aqui não dá ibope, porque isso aqui vai contra ele, vai contra o inimigo comum. Vinícius, onde é que ele habita? Onde é que ele está na gente? A gente tem a natureza boa e a ruim operando na gente. A boa da criação, a ruim da origem do pecado. A Bíblia fala que existe um velho homem e um novo homem. Só que o velho homem, ele não morre por completo. Ele tem que ser, até o próprio Paulo fala isso, tem que ser levado ao matadouro todos os dias. Então, todos os dias, a gente tem que decidir matar esse velho homem caído, que quer destruir a vida do Eric, que quer destruir a vida da Rose, que quer destruir a vida do João, da Renata, do Francisco, da Eliana, do Vinícius. E aí eu levanto e digo assim, hoje quem vai reinar, quem vai fazer acontecer aqui é o Vinícius, novo homem, aquele que está entendendo que não pode mais alimentar o inimigo oculto, não deve mais alimentar o inimigo oculto. Porque, gente, falando aqui em uma alegoria para vocês, sabe o que eu vejo? É como se a gente fosse um bom profissional de luta, vamos dizer assim. A gente entra no ringue, a gente tem capacidade de ganhar do adversário em nocaute. No nocaute. Só que a gente não quer ganhar no nocaute. A gente quer apanhar, 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 apanhar e apanhar para depois a gente reagir e virar. Mas a gente tem capacidade e força para vencer na primeira. Vocês tudo já deve ter visto aquele filme do Sylvester Stallone, né? O Rock, a série do Rock. A gente quer viver igual ao Stallone. Só apanhar, resiliência, apanha, 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 apanha e não abre. E depois, em algum momento, vira o jogo. Que lindo isso, a jornada do herói, que é tão falada na internet. Mas por que a gente precisa estar apanhando, gente? Por que eu tenho que estar levando na cabeça de coisas que eu mesmo estou fazendo? Deixe que João faça contra mim, deixe que as pessoas façam contra vocês, deixe que todo mundo faça contra você, mas você lutar contra com você, isso é insano. É insano. Então eu queria que vocês pensassem o seguinte, como que eu posso fazer para virar isso? Primeiro, pare de alimentar o inimigo em comum, que você já sabe quem é, já conhece um pouco de como que ele faz. Assista essas últimas aulas que houve aqui, que você já vai ver mais ou menos como é que ele age. A gente já citou aqui alguns. Terceiro, recupere o crédito com você, para que você confie em você, para que você saiba que você é capaz. Para que, Vinícius? Por que isso é importante? Porque aí você volta a plugar na tomada e receber poder para desfazer as obras do mal. E esse mal aí, tá falando agora do adversário. Do adversário espiritual. Mas você recebe poder para desfazer as obras do mal. E essa obra do mal, ela não é só aqui fora, é aqui dentro também. E inclusive aqui, ó. Por isso que o Paulo que diz que não consegue fazer o bem que quer e o mal que não quer, ele consegue, e ele sim, ele faz, ele pega e diz assim, mas gente, para. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 1 e 2. Ele pega e diz assim, não se conforma com esse século, transforme-se pela renovação da vossa alma, da vossa mente, as faculdades da alma, a mente.
o que você está pensando, é o que você vai fazer e é o que você falará. Então, o que que eu queria que vocês pensassem? Como recuperar crédito? Quer que eu te diga uma coisa? Falou que vai fazer, faça. Porque você sabe que vai dar errado, e dá errado, por quê? Porque você tem motivos de sobra para acreditar naquilo que você um dia deu crédito, e aí virou uma confiança plena. Mas por que você não confia em você? Porque você diz que vai fazer, não faz. Começa com uma coisa muito boba, gente, que você não dá conta de não fazer. Eu gosto sempre de dar o exemplo da água, que todo mundo, parece que todo mundo sabe que precisa beber água e não bebe. Então, assim, se você toma 2 litros de água e decide pegar e dizer assim, vou tomar agora 3, é bem besta isso. Mas aí você começa a tomar os 3. Você está mandando uma autorização cognitiva para você, dizendo assim, pode confiar em mim, que eu estou dizendo que faço e faço. Daqui a pouco você está diante de coisa grande, fazendo, decidindo coisa grande, agindo em favor de coisa grande, porque você ganha confiança em você. Vinícius, é só assim que a gente ganha confiança na gente. Essa é uma das formas mais eficazes, mas a gente não consegue ver a benesse disso, quantificar o quanto que isso é importante. Porque a gente só quer ver o resultado final, mas a gente não acredita que uma maratona se vence dando o primeiro passo. Mas a gente acha que o segundo passo, nossa, vai ser cansativo demais, ainda tem tanto para percorrer, aí eu quero desistir. Por isso que você esmorece. Por isso que o teu inimigo oculto diz, você é fraco demais. É melhor você ser bom em desistir do que ser bom em persistir. Aí ele começa a vencer sobre você. O que eu queria propor para que vocês fizessem? Decida fazer alguma coisa em favor da sua vida contra o inimigo em comum e faz. Não sei o quê. Parece bem besta isso que eu estou dizendo assim. Se é para escovar um dente antes de dormir, nunca mais para. Se é para tomar uma água, se é para fazer uma oração, se é para fazer uma meditação, nunca mais faz, deixa de fazer. Por quê? Porque você vai ganhando confiança com você. Fechou? Que vocês querem perguntar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta, Eliana, Eric? Eric, você fala de onde? Sou do Maranhão. Maranhão, cara, que massa. Eu queria só fazer um comentário em relação ao que tu estava falando, que eu vivo Pode muito fazer, isso cara. no meu cotidiano, porque eu venho de uma luta contra a dependência química. Então, eu vivo essa luta contra mim mesmo, contra a vontade de fazer o que eu não devo, todos os dias. E no decorrer dessa minha dependência química, eu tive crise de pânico. Então, são aqueles gatilhos que você estava falando, que se você ativar eles, já era, deu tudo errado, mas você tem a possibilidade de alguns segundos você poder confrontá-los. E a forma mais eficaz de poder vencê-los é confrontando, é enfrentando de verdade, é Total. dizendo, rapaz, é aquilo que Total. você acabou de falar para cada um de nós, né? Dizendo, hoje eu vou enfrentar e eu vou vencer. E vencer, ir lá, lutar e vencer. Então, é muito importante. É a minha primeira vez que eu estou vindo na tua aula, eu gostei e com certeza quando tiver outras aulas aí eu vou participar. Quero desejar aos irmãos aí, então, aí uma boa noite a todos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Maravilha, cara. Você é Fortaleça. muito bem-vindo, Eric. Você é bem-vindo aqui, tá? Saiba disso. E assim, toda quarta-feira a gente tá reunido aqui. E, Eric, eu não sei se você já preencheu o formulário que tem lá no grupo, mas eu sugiro você preencher, porque situações como essa que você viveu, a gente pode contribuir muito com você, com essa questão aí da luta contra essa questão da dependência química, em especial. Às vezes a gente acha que o dependente químico, é porque é o seguinte, existem alguns problemas que são mais nítidos, né, vamos dizer assim, aparecem mais, mas existe aqueles sorrateiros, feito eu falei hoje do inimigo oculto,
Mas Verdade. esse gigante que você vem lutando contra ele, se você quiser, a gente pode contribuir ainda bem mais com isso, tá? Para você ficar mais fortalecido mesmo, robusto contra isso. E aí, lá no formulário, tem para a gente te conhecer um pouco mais, e aí a gente está separando um tempo para atender o máximo de pessoas do resgate. A gente atendeu algumas pessoas, essa semana a gente vai atender mais, essa semana e as outras semanas também. E, inclusive, aproveita que é gratuito, você não precisa pagar nada. Só se você quiser ir mais adiante conosco, é que aí a gente combina um pacote para você participar, uma mentoria paga, mas nessa primeira já dá para poder te dar alguns elementos aí que vai fazer você explodir na força contra esses gatilhos que te fazem, que são sugestivos para cair. E graças a Deus você tá conseguindo manter-se firme, mas assim, parabéns pela ousadia de trazer isso assim à tona e até encorajar as pessoas, né? Porque assim, isso é muito sério, gente. É muito sério. E essas coisas, elas acontecem na vida da gente sem que a gente perceba que elas estão acontecendo e tomando tanta proporção. Ninguém fica um viciado. Eu falo sempre isso. Até que existe dependência química que às vezes é só no primeiro uso. Mas, por exemplo, o álcool, o cigarro, você não fica um alcoólatra, vamos dizer assim, com uma dose só. Mas só que você é o acúmulo dela que faz você se tornar um alcoólatra. Também o fato de você deixar de dar o primeiro gole, o seu próximo gole vai fazer também com que você fique fora dela. Então, esse é um ponto muito sério. Ninguém fica obeso com um hambúrguer só. São vários hambúrgueres. Ninguém fica milionário com um dólar aplicado. São vários dólares aplicados. Ninguém fica endividado com uma dívida de R$ 1, mas é uma dívida de vários reais. Então, assim, é isso que a gente precisa tomar consciência. Parece muito claro e óbvio, mas infelizmente a gente não percebe, porque a gente não sabe distinguir a ingenuidade da inocência. E a gente poderia e deveria viver a vida de adulto. Olhar e dizer assim, cara, eu vou amadurecer nisso e ponto. Custe o que custar, vou investir tudo que eu preciso para crescer. A Bíblia fala isso, invista em sabedoria. Dê tudo que você tem para poder ser sábio. Por quê? Porque aí você nunca mais você fica sendo vítima de nenhuma situação. Beleza? Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Edson, quer fazer alguma contribuição? Caminhando por fim aqui. Eu estou aqui num café, que a gente ainda não está instalado. Tá de mudança, tá uma maior bagunça. E o cara já veio sinalizar aqui que vai querer fechar aqui o café já já. Já já não, já era para ter fechado. Mas diz aí, Tá me Edson. ouvindo? Tá dando para me ouvir? Sim. É só, né, bem-vindo, Eric, ao nosso movimento aí. E fazer um desafio para vocês, né? Mais uma vez, eu só venho com os desafios, né? Na próxima aula aí, eu quero que vocês tragam, cada um de vocês, Boa, 5 cara, faz pessoas. isso. Não, mas é para trazer elas no dia da aula, não avisar durante a semana e tudo. No dia da aula, eu mando para vocês, se vocês quiserem, eu mando o link um pouco mais cedo, para vocês mandarem para essas pessoas. E fala assim, entra aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Né? Eu creio Top. que... Eu vou trazer o Eric de exemplo aí, né? Que creio que essa luta que ele vem batalhando aí, creio que onde ele tem batalhado, possa ter outras pessoas que estão lutando contra esses desafios aí, e de repente alguém que está lá com ele queira também fazer parte aí, e trazer para o movimento, né? A gente ajudar também outras pessoas. Então, eu faço esse Eu desafio vou para aproveitar, vocês Edson. aí. Vou aproveitar isso, Edson, e vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Até para a gente gerar isso até num tom de maior compromisso e responsabilidade até. Deixa eu perguntar a vocês, vocês querem fazer parte disso que a gente está fazendo? Vocês querem que a gente
possa trazer material para vocês e dizer como que a gente está fazendo isso nos bastidores, para que vocês possam contribuir conosco também mais adiante. Isso é algo que é interessante para vocês? Ô, Edson, pega o nome de Rose. Quem é que queria Muito, participar de uma muito reunião? interessante. Quem de vocês quer participar de uma reunião com a gente, de staff, de backstage, de retaguarda? Quem gostaria para a gente marcar uma reunião com eles, Edson, e a gente pegar e nutrir ele com material para essas coisas, para a gente gerar um movimento ainda maior? Quem gostaria? Rose disse que queria, Eliana quer também. Fala para nós aí. Meu contato é o que está enviando as mensagens no grupo. Aí vocês podem me mandar mensagem diretamente lá. É só Manda entrar assim em para contato Edson, comigo. lá no ADM. Edson, eu quero conhecer como que a gente pode fazer para estar junto do resgate. Eu quero fazer parte do Impactados para Impactar. Esse é como a gente aborda quem decide caminhar com a gente, tá? Impactados para Impactar. Então, se você quiser, João, Renata, Francisco, Rose, Eric e Eliana, chama Edson e diz assim, me fala mais, que a gente vai marcar uma reunião para a gente explicar isso melhor para vocês, para a gente poder alcançar mais pessoas em torno de vocês também. Beleza? Fechou. Aí vocês Eu já podem me tinha chamar até lá. prometido isso para a Eliana também, que a gente já tinha sinalizado, né, Eliana? Mas agora que a gente já se mudou, a gente vai conseguir fazer isso já a partir dessa semana que vem. Essa semana aí Beleza? foi bem turbulenta essa semana, Pois mas é. vamos seguindo. Mas assim, ó, nunca vai estar... assim, eu posso estar sendo leviano, mas assim, a minha jornada me mostra o seguinte, que nunca vai estar na bonança. Nunca vai estar na maresia, assim. Sempre a gente faz as coisas que tem que fazer diante mesmo de turbulência ou de calmaria. O fato é decidir fazer e partir para cima de fazer. Porque se for esperar o vento melhor, o vento favorável, a gente não faz. A Porque tem senoide é uma sempre só. algo melhor a ser feito, né? A senoide é uma só. Isso, sempre. Beleza, turma? Beijo no coração de vocês. Rose, bom demais ver você, Eliana, Eric, prazer, cara. Beijão. Francisco, Renata, João, Edson, a gente se fala. Tamo junto. Até depois do fim.